Boa tarde. Nosso grupo é composto por Jonathan dos Santos, Guilherme Martins, Marcos do Souza e eu, Vitor Menegas. O nosso grupo quer trazer uma aplicação que, em forma de rede social, reúne três tipos de usuário. O primeiro tipo de usuário é o usuário que obtém um objeto por meio de aluguel ou de compra de um equipamento médico. O segundo usuário é o usuário que faz essa venda ou esse aluguel desse equipamento. E o terceiro usuário é um tipo especial de usuário, que é o usuário que representa uma empresa, que por meio da nossa rede social pode trazer aos outros usuários alguns benefícios como descontos especiais em compras de seus produtos. O foco dessa aplicação é exatamente isso que eu falei, são equipamentos médicos. Nosso foco principal é trazer equipamentos que ajudem pessoas acidentadas ou que sofrem de alguma deficiência física. Olá, eu me chamo Guilherme Martins e hoje eu vou falar a respeito do nosso interesse pessoal no trabalho de conclusão de curso. Nosso interesse pessoal no trabalho de conclusão de curso visa atender a parte da acessibilidade, onde ainda é um assunto pouco tratado e que não é levado com tanta relevância em relação às grandes e pequenas empresas. A gente visa aí atender o nosso público de uma forma mais eficiente e mais barata, onde as pessoas podem alugar ou mesmo comprar objetos que ajudarão nessa dificuldade que as pessoas teriam. Atender também uma área defasada no mercado, onde a gente encontra aí uma grande lacuna que deve ser preenchida aí na parte da acessibilidade. A relevância do nosso tema visa atender as pessoas com deficiência, atender a pessoas que têm deficiência, que têm uma dificuldade motora ou que seja também mental, e aí logo atender também a empresas que tenham aí uma parte direcionada a pessoas com deficiência. Uma empresa que fabrica, um exemplo clássico é uma empresa que fabrica carros para pessoas com deficiência. Hoje eu tenho um exemplo na minha família, o meu pai, ele sofreu um acidente de moto e hoje ele tem que tirar uma carteira especial e comprar carros especiais para pessoas que têm deficiência na perna. Este projeto é pertinente ao curso técnico em informática, pois utilizaremos as matérias de lógica de programação, utilizaremos as estruturas de controle, as funções pré-definidas, as definições e criações de variáveis, além dos vetores e matrizes. Também utilizaremos a matéria de técnica de programação para a Internet 1, da qual utilizaremos as estruturas HTML, as folhas de estilo CSS, a ligação entre páginas por links e o conceito de tableless. Também utilizaremos tecnologias e linguagens para bancos de dados 1. Utilizaremos os modelos lógicos, as tabelas, os comandos e ferramentas, e também utilizaremos as linguagens de definição de dados, DDL, e as linguagens de manipulação de dados, DML. Então utilizaremos técnicas de programação para a Internet 2, da qual será usado a função de reaproveitamento de código, arquitetura cliente-servidor, arquivos remotos, formulários e tratamento de erros, além de acesso a bancos de dados. Também utilizaremos as pertinências de tecnologias e linguagens para bancos de dados 2, das quais utilizaremos as funções de agregação DML, a linguagem de consulta de dados, os tipos de dados, além das estruturas de blocos SQL. Também utilizaremos a linguagem de programação orientada a objetos, da qual será usada os tipos de variáveis, as abstrações, além das estruturas de classes e os tratamentos de erros. Também utilizaremos de análise de sistema, o estudo de viabilidade, as especificações de requisitos, além dos fluxos de dados. Também utilizaremos os diagramas UML. Empreendedorismo e inovação, utilizaremos as estratégias de pesquisa e inovação, marcas para produtos e serviços, além dos direitos autorais para programas de computador. Também utilizaremos o desenvolvimento de software, do qual será usado a metodologia de desenvolvimento de softwares comerciais, além das classes específicas de comando. Também utilizaremos de tecnologia para a mobilidade, a programação para aplicações de dispositivos móveis, além da introdução e criação de interfaces gráficas. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 38% dos casos de internações são devidos a acidentes domésticos. Segundo o DataSUS, cerca de 200 mil pessoas foram internadas no ano de 2016 devido a acidentes do trânsito. Esses dois exemplos são os que mais causam lesões que geram essa necessidade do uso desses equipamentos, que são o foco da aplicação. Diante desses números, uma aplicação que traga uma facilidade nesse acesso desses materiais e uma variedade maior de preços e equipamentos poderia trazer uma opção melhor para o usuário. Analisando a situação financeira atual, podemos ver que muitas pessoas do nosso país não têm a condição para comprar um equipamento. Por isso poderíamos usar maneiras como as que estão sendo usadas bastante no mercado atual, de outros setores, como a Netflix, Spotify
HBO Premium e Amazon Prime, que buscam serviços de assinatura ou aluguel, que trazem uma opção mais barata para o cliente e um tempo flexível para o cliente, caso ele não queira usar para sempre ou um tempo indeterminado. O cliente poderia pegar um equipamento por um certo período de tempo e devolvê-lo depois, trazendo uma opção muito mais barata do que a compra. Ao adotar o sistema de aluguel, podemos gerar benefícios como a redução de gastos de recursos naturais e a reutilização desses equipamentos médicos, que são alternativas mais ecológicas do que as atuais. O objetivo geral do nosso projeto é facilitar o acesso de pessoas que precisam de equipamentos ou lugares que atendam suas necessidades de acessibilidade, tais como locais que atendem pessoas que usam cadeiras de rodas ou que são mudas, até pessoas que estão com equipamentos velhos e querem substituí-los, ou que se machucarem e precisam desses equipamentos. Os objetivos específicos da nossa aplicação são conectar usuários através de uma rede social, como foi dito na apresentação, atender essas PCDs, trazendo informações de estabelecimentos que possuem atendimento para essas pessoas, usar a geolocalização tanto para disponibilizar informações sobre distância de locais, como foi dito no segundo item, ou também outros usuários que estão vendendo ou comprando os itens que essa pessoa estaria alugando ou vendendo ou comprando. E por último, fazer parceria com empresas do setor, buscando o que foi dito no terceiro usuário, o usuário especial, que seria o usuário que representaria a empresa. Falando agora sobre os procedimentos metodológicos. Estarão sendo realizadas pesquisas bibliográficas na área de informática para embasar a pertinência e viabilidade do tema, de forma teórica com relação às tecnologias a serem utilizadas, sendo elas, da interface do usuário, front-end, as tecnologias React.js para a aplicação web e React Native para a aplicação mobile. No sistema back-end, estaremos utilizando Node.js para a comunicação com o banco de dados e um banco de dados não relacional, MongoDB, por conta de sua maior velocidade de resposta em seleções de dados. Também estaremos utilizando features de geolocalização para realizar as funções necessárias do sistema. Também estaremos realizando uma pesquisa empírica com as empresas que desejam fazer parcerias com o nosso aplicativo. Em questão à parceria das empresas, estaremos usando estratégias de publicidade para fechar contratos ou parcerias com elas. Olá, me chamo Gabriel e venho apresentar a vocês o nosso cronograma de conclusão de curso. E como vocês podem ver, nós temos o primeiro e segundo semestre do ano de 2020. E no segundo semestre, nós desenvolveremos o artigo que será apresentado no final de dezembro com a banca final. Encerraremos agora com uma citação do inventor e empresário norte-americano Steve Jobs. Abre aspas. Não deixe o barulho da opinião dos outros abafar a sua voz interior. E mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e sua intuição. Eles de alguma forma já sabem o que você realmente quer se tornar. Tudo o mais é secundário. Fecha aspas. Obrigado.